Fala pessoal, estamos aqui do Meu Jeito Pode, mais um episódio, agora com o Alexandre Pereira, investigador, advogado, pós em gestão pública. Fala um pouco sobre você, Alexandre. Um prazer estar com você aqui, é um prazer estar nesse podcast. Eu sou investigador de polícia já há algum tempo, tenho aí essa formação jurídica e trabalhei na cidade aí muito tempo com investigações de homicídio. Aí a maioria da galera me chama de Alexandre da Homicídios por conta disso daí. E o seu apelido? Apelido é o que eu mais tenho. Baixinho e cabeçudo é o que eu mais tenho. Então eu tenho um monte. Casca, cebola, é o que eu mais tenho, apelido. E o que te levou a entrar na polícia, o Alexandre? Meu tio, ele é delegado da Polícia Federal, foi, né, aposentado hoje. Eu ficava muito na casa dele, assim, e eu via ele ir à delegacia, eu tive a oportunidade de viajar com ele. Essa coisa de ser o policial, de ser referência de segurança me chamou a atenção. Optei por fazer aí a faculdade de Direito. No início eu queria, tinha essa pretensão de ser delegado da Polícia Federal, que exige-se o curso de Direito, acabei formando em Direito, comecei a advogar, prestei o primeiro concurso que eu prestei para a Ordem dos Advogados, passei como advogado e prestei para investigador de polícia, foi em 2004, 2005 esse concurso, era o primeiro concurso de nível superior, acabei entrando como investigador de polícia e acabei ficando até hoje, acabei abandonando essa pretensão de ser delegado, porque vi ali pela primeira vez até então, eu nunca tinha pisado numa favela, e eu peguei fazendo isso enquanto policial aí, acabei ficando fissurado aí pela investigação, pela parte criminal, e tô lá até hoje. Bem legal, bem legal. E Alexandre, a gente sabe que na Polícia Civil aí, hoje, me corrija se eu estiver errado, existe 2 departamentos, né, que é a DINTER e a DIG. Qual que é o papel de cada uma perante a sociedade? Não, então assim, algumas subdivisões, né? Só para esclarecer para o leigo mesmo, assim que não sabe a diferença, a gente tem hoje basicamente 2 polícias. Tem outras, mas as mais importantes, a polícia ostensiva, que é a polícia militar, o pessoal que anda fardado, e a polícia civil, é uma polícia repressiva, uma polícia investigativa, tem essa função. Descobrir quem é o criminoso e colher provas para o judiciário. A polícia civil tem algumas subdivisões regionais, tá? E daí você tem o DECAP, que é a polícia lá em São Paulo, e os interiores do estado de São Paulo são divididos em 9 interiores. DINTER 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui em São José dos Campos é o DINTER 1. Então essa é por conta disso a nomenclatura. O DINTER 1 pega aqui praticamente o Vale do Paraíba inteiro. E a DIG? A DIG faz, daí em cada cidade você tem outras subdivisões na Polícia Civil. Uma cidade pequena, ela tem apenas uma delegacia de polícia, onde todos os policiais civis trabalham e fazem as investigações. Se pegar cidades pequenas, é assim que funciona. Nas cidades maiores, aí não é mais delegacia de polícia, passa a ser distrito policial, porque a cidade é dividida em distritos. Aqui em São José dos Campos, a gente tem 8 distritos. O primeiro DP, que é no centro da cidade, o segundo DP ali no Jardim Paulista, terceiro na Zona Sul, quarto DP Zona Norte, quinto Zona Leste, sexto Zona Leste também, sétimo DP Satélite, oitavo DP aqui na Zona Oeste. Além dessas subdivisões territoriais, que cada delegacia serve para fazer aquelas investigações regionais, tem subdivisões por modalidades de crime. Daí entra a DDM, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, que faz investigações para crimes que afetam a mulher no seu ambiente doméstico. Você tem a Delegacia da Infância e Juventude, que é onde eu trabalho hoje, que a gente apura atos infracionais. E sou chefe ali da delegacia, atos infracionais em que adolescentes são autores. E você tem a DIG. Até poucos anos, a DIG era uma delegacia daqui de São José, agora ela passou para o departamento. O que é a DIG? É Delegacia de Investigações Gerais. É como se fosse uma delegacia especializada em modalidades especiais de crime, crime organizado, homicídio, tráfico de entorpecentes. Então é uma delegacia
era na época, você está fazendo essa pergunta porque você leu no livro, só a DIG que fazia essas investigações. Hoje deu uma mudada. Hoje virou um departamento de investigações criminais, em que a DIG é uma das delegacias. Daí você tem a primeira delegacia, que é a delegacia de homicídios, a segunda delegacia, que é a DIG, Delegacia de Investigações Gerais, faz roubo a banco, roubo de residência, esse tipo de coisa. E o C-Code, que é para pegar também voltado à investigação de crime organizado. Então a DIG é uma delegacia que a gente chama de especializada a uma modalidade de crime. Sim, ela é uma polícia especializada e vocês usam, no caso, a tecnologia a favor de vocês. No caso, vocês usam o COI também para auxiliá-los? Em São José dos Campos, eu estava até conversando com o secretário de segurança aqui de São José dos Campos antes de vir para cá. Assim, a gente está muito à frente de outras cidades por conta da tecnologia, principalmente de monitoramento de câmera. Aqui, a gente tem um centro unificado onde monitora as câmeras, você faz, inclusive, coleta biométrica de face, e isso ajuda muito na investigação, mas é um recurso municipal. Não é estadual. A polícia, essas duas polícias... É uma colaboração que a prefeitura faz com... Exatamente. A prefeitura até utiliza a guarda municipal para ajudar no trabalho ostensivo, mas como faz parte da obrigação do Estado fazer a segurança pública, ela faz a segurança pública, mas com a ajuda do município que dá essa infraestrutura. E aqui em São José funciona muito bem por conta dessa tecnologia de câmeras. Bem legal, bem legal. E Alexandre, quando vocês estão... quando chega uma ocorrência para vocês, como vocês tratam essa ocorrência? Em qual delegacia que chega? Dependendo, vamos supor, uma investigação de uma pessoa desaparecida. Ah, não, é um homicídio. Como é que é direcionado isso aí? Então, assim... Cidades menores fica mais fácil de a gente entender, né? Porque cidade menor tem uma delegacia, tudo resolve lá. Então, qualquer problema que a pessoa tem é crime, boletim de ocorrência. Você faz ou eletronicamente, hoje em dia dá para fazer pela internet a maioria dos boletins de ocorrência, ou vai lá na delegacia, lavra o boletim de ocorrência e as equipes começam a investigar. Cidades um pouquinho maiores, determinados crimes por conta das especificidades e até por conta do perigo e da robustez que você precisa ali na investigação, tem uma delegacia especializada. Aqui em São José dos Campos, homicídio, por exemplo. Homicídio vai para a delegacia de homicídio. Era a delegacia que eu trabalhei muito tempo aí, mais de 10 anos. Hoje em dia eles continuam fazendo esse trabalho. Por que que vai para essa unidade específica? Porque normalmente são crimes vinculados com organizações criminosas. É um crime que demanda não só mais qualidade técnica na investigação, como na hora que vai fazer a prisão também, você precisa de mais gente ali para pegar e estar fazendo a incursão por conta do perigo. Qualidade técnica, precisa de um corpo mais técnico e mais habilitado para estar fazendo? Isso quem faz investigação é pessoa. Assim, a gente vê muito o pessoal falando, não, investe em viatura, investe em computador, é tudo bom. É lógico, se a gente tiver um equipamento mais adequado, ajuda. Mas assim, o segredo da investigação é a pessoa, é a capacidade técnica daquela pessoa. Por que isso daí? A investigação ela é extremamente fragmentada. A pessoa, se ela não estiver bem preparada ali intelectualmente, ela não consegue fazer. Ela tem que estar sempre à frente ali do investigado. Então, assim, essa parte de investir na pessoa, na técnica de investigação, que há muito tempo, assim, algumas técnicas continuam as mesmas. Exemplo, a técnica de entrevista e interrogatório. Há muito tempo se estuda isso daí. Se você pegar e assistir alguns filmes norte-americanos, você vai ver que na década de 40 eles já estavam investindo nisso daí. E é assim fundamental. Tá bem à frente, né? Exatamente. Agora que quando eu montei a equipe de homicídios, foi uma das coisas que eu via, achava sensacional aquela coisa do policial bom, policial mal, sentar naquela salinha com aquele vidro. E aqui não tem. Eu acho que isso até fazendo uma analogia para o mundo empresarial, Alexandre, sempre tem que ter isso aí. Por quê? Você trabalha com skills diferentes para a sua equipe saber lidar com pessoas diferentes também, entendeu? Até para você colher informação, acho que é necessário isso aí. Do tipo, uma pessoa que conversa mais, uma pessoa que é um pouco mais extrovertida, não, ela é introvertida, entendeu? Então, aquilo que a gente estava conversando aqui anteriormente, você com certeza deve reconhecer uma pessoa, traçar o perfil de uma pessoa muito mais fácil que a gente.
Você entendeu? Porque você usa essas técnicas. Me engano bastante também com as pessoas, né? Mas a experiência faz com que a gente consiga decifrar um pouquinho, principalmente as pessoas que estão propensas para a mentira. Porque pra gente, no nosso trabalho, é diferente do comum das pessoas. Porque a pessoa já vem muito fechada, muito propensa a contar mentira. A entrevista interrogatória, ela funciona justamente dessa forma. Primeiro, você tem que pegar e criar um vínculo com a pessoa, tentar conversar, tentar entender. Conexão, né? Por mais esdrúxula que seja a situação, às vezes você está diante de um pedófilo, de um homicida que matou. Eu teve um caso aí em relação à entrevista interrogatória interessante. Tá no livro também, uma mocinha, ela morreu ali na Zona Sul, ela estava saindo da escola. Na hora que ela estava saindo da escola, um cara chegou e deu um tiro na cara dela. E correu. A gente começou a investigar e estava na delegacia, assim, a maioria dos homicídios acontece de madrugada. Esse aí foi na luz do dia. Finalzinho da tarde, assim, para anoitecer, rua lotada, então foi imprensa e tal, é sempre aquela pressão. E a gente sabia isso, o cara pegou e atirou e correu pro meio do mato. Ele estava encapuzado. Fomos para a delegacia, a gente faz como é que funciona? Há um acionamento. A gente vai no local, faz o trabalho técnico ali de coleta de evidências, né, impressão digital, às vezes a gente consegue alguma coisa, o projétil, em cena do crime, conversa com algumas testemunhas para ver se a gente entende qual foi a dinâmica. Depois a gente foi para a delegacia para fazer a parte burocrática de registrar essa ocorrência. Aí eu estou na delegacia já, umas 8 horas, já tinha escurecido, bate palma na frente da delegacia. A nossa delegacia ela não atende o público. A gente é sempre acionado por conta de uma ocorrência grave, não é que nem a delegacia diária. Esquisito o que é. Daqui a pouco o cara fala, não, eu tô vindo aqui porque estão falando que fui eu que matei a pessoa. Eu falei, o quê? Entra aqui, daí pega e entra. O que é? Por que estão falando que você que não, estão falando que fui eu que matei e tal, eu tô aqui para pegar e me apresentar. Eu falei, tá bom então. Já que você tá aqui, vamos pegar e qualificar, fotografar. Nessa surgiu uma testemunha ocular do crime. Uhum. A equipe falou, tem um cara que viu. Eu falei, mas que adianta? Segundo a narrativa de todo mundo, o cara tava de capuz. Falou, não, esse cara tava no meio do mato e escutou o tiro, olhou, viu matando, viu o cara correndo no meio do mato, tirando o capuz, guardando na mochila e saiu. Eu falei, coisa de filme. E eu tô com o cara lá, falei, o cara tá se apresentando, provavelmente não tem nada a ver, mas se eu tenho uma testemunha ocular, o que eu vou fazer? Chamou. Submeter para o reconhecimento da pessoa. Só para descartar, porque o cara tava se apresentando lá, porque era suspeito, porque era o namoradinho da menina. Aí eu coloquei no vidro, assim, o cara me aparentando, falando a verdade. O cara não vai aparecer na delegacia, se ele fosse autor de um crime bárbaro daquele. Vidro escuro, daqui a pouco falou, pô, olha, o cara, foi ele. Eu falei, não acredito. Cara, contra tudo que eu aprendi de técnica de entrevista interrogatória, porque eu fiquei conversando com o moleque, como é que vai falar a verdade? Não foi ele, não tem nada a ver. Mas chega uma testemunha ocular que viu a cena, falou, não, foi ele. Falei, pô, fiquei tão puto. Chamei o cara, falei, você veio aqui pra enganar a gente, pra fazer seu álibi, não sei o que. A gente já começa a ver a história de filme, né, que é um super homicida ali. Aí fiz a papelada, não dá pra prender em flagrante, porque ele não estava em flagrante. Como é que funciona o procedimento? Eu relato isso daí circunstancialmente. Mas não foi no mesmo dia? No mesmo dia. Mas isso não é um flagrante? Não, nesse caso não. Porque Desculpa, Alexandre. Explica pra gente o que é um flagrante. Isso, um flagrante. Flagrar vem do termo pegar fogo. O crime está acontecendo ou acabou de acontecer. Então, mas desculpa, nesse caso aí ele não tinha acabado de acontecer? Não, porque se ele fosse o autor, ele foi embora. Ele ficou num local que ele não seria pego pelo crime e depois se apresentou. Então ele sai do flagrante. Flagrante significa você pegar alguém cometendo o crime ou... Na área que ele cometeu? Não necessariamente geográfica. Ele tem que acabar de acontecer e você pega ele... Quanto tempo? Em horas? Não tem um tempo definido. Isso daí é definido pela doutrina. A justiça é assim. A lei no Brasil ela é muito complicada, porque não tem uma definição não exata. É tipo que eu sempre não ouvi, tem. Foge do flagrante. Isso. Se a pessoa pegou e saiu da cena do crime e ficou num local onde ela não vai ser pega e depois ela intencionalmente se apresenta, ela não está em flagrante.
Porque o flagrante significa pegar, cometendo o crime ou logo depois que aconteceu, vinculado com a cena e pegar Isso. Tem casos assim, se a gente, você comete um crime e foge, aí alguém vê você fugindo, daí inicia-se uma perseguição e essa perseguição demora 24 horas e o cara vai fugindo e continua a perseguição, ele está em flagrante ainda. Agora, se ele saiu da cena do crime e volta 10 minutos depois de banho tomado e tal, falou, não, fui eu mesmo que matei. Ele não está mais em flagrante. Então, flagrar significa o crime acontecendo ou ele acabando de acontecer. Nesse caso específico é justamente isso. Sendo ele pegou, ele foi embora, ele saiu do flagrante, ele não tem, a polícia perdeu a chance de pegar ele em flagrante. Nem sabíamos quem era ele era. Aí depois ele pegou e se apresentou. Há situações que mesmo assim prende em flagrante. É forçar um flagrante, depende da autoridade policial, já vi casos acontecendo, mas no caso concreto não seria, porque justamente pelo motivo que eu te falei. Ele teria ido embora e depois ele pegou e se apresentou e tá negando, falando que não tinha nada a ver. Aí qual que é o procedimento? Significa que ele não vai ser preso? Não. Ele pode ser preso por uma prisão temporária. Como é que funciona isso? A gente faz o relatório. Mas quem que determina isso? O juiz. Se não é em flagrante, é sempre o juiz que determina. Eu faço um relatório explicando essas circunstâncias, justamente isso. Mas isso é imediato? Então, a gente fazia isso daí, a gente criou um protocolo. Hoje em dia, a morosidade da justiça atrapalha demais a investigação. Mas o que precisa na prática? A autoridade policial pegar e fazer uma representação falando que fulano cometeu o crime, temos essas provas e a prisão é necessária. É necessária porque o cara é perigoso, eu tenho que justificar. O delegado ele faz isso, encaminha para o juiz, o promotor recebe isso daí, se ele concordar, ele endossa, o juiz analisa e decreta ou não a então prisão. O promotor primeiro ele analisa, isso, que passa, o juiz isso. dá o parecer dele. Dá o parecer, que é uma opinião, e a juíza. Esse dia, quando aconteceu isso, eu liguei para a juíza. A juíza, a doutora Beatriz, uma mulher fantástica, extremamente esforçada. Ela ainda estava no gabinete dela despachando, na hora que o moleque falou, doutora, tá aqui. Ela falou, não, manda que eu aprecio hoje ainda. Então eu fiz o relatório. Aí o cara fica lá na delegacia. Isso, ele estava lá, eu falei, espera um pouquinho aqui. Pá, fizemos o relatório, a autoridade fez a representação, caminhamos, o promotor despachou, chegou para a juíza. E eu esperando lá, já estava passando um batom para pegar e dar entrevista, né? A imprensa, tudo esperando e tal. Eu falei, puta, legal, né? E fica satisfeito. É o que a gente quer, trabalhar na polícia. Dá uma resposta, imagina. Prendemos um cara que cometeu um crime gravíssimo ali e tal. Daqui a pouco vem essa juíza que eu admiro muito. Não. Indefiro a prisão. Eu falei, o quê? O carinha aqui acabou de matar, a testemunha tá reconhecendo ele. Antes de dar o reconhecimento, o moleque ele tava falando que ele veio, que estavam falando que era ele, porque ele era o namorado da menina, por isso que estavam falando isso daí, e que ele foi no Senai para estudar. E ele estava lá no Senai, começaram a ligar para ele, por isso que ele veio na delegacia. Daí quando ele contou isso, eu mandei uma equipe, vai lá no Senai para ver se ele foi. Daqui a pouco lá do Senai a equipe pega e fala, tô com a lista de chamada aqui. É acabado, ele não veio, ele faltou. Eu falei, putz, ele falou que foi no Senai, o álibi dele. Eu mandei uma equipe lá, a equipe de lá pegou e me ligou, falou, não, é mentira, tô falando aqui com o pessoal do Senai, ele faltou. Olharam a lista de presença, ele faltou, ele não veio hoje. Daí eu falei, puta, ele inventou essa história, então o álibi dele é furado, a testemunha tá apontando, eu relatei tudo isso, mandei pra juíza e a juíza negou, eu fiquei puto. Aí eu falei pro cara, falei, a gente tem que dar uma explicação ali, não é o braço a torcer, falar aqui, como você se apresentou e tal, eu sei que foi você, mas você tem o direito a responder liberdade, não sei o que, liberamos ele umas 10 horas da noite. Puta, eu fui pra casa, crime gravíssimo, liberamos um homicida, e eu fui dormir, falei, mas tá bom. Aí uma noite de sono, no outro dia de manhã, vamos agora fazer. Agora essa juíza vai engolir essa besteira que eu entendi que ela tinha feito. Já aqui, vamos pegar e fazer. Vai uma equipe lá no Senai e pega as câmeras para mostrar os alunos todos entrando. Não, eu fui lá, falei, foi pessoalmente, vamos lá para pegar a câmera. Eu conversei lá e tal, olhei, realmente estava com a chamada, o moleque não tinha ido. Eu não preciso da câmera, porque a juíza não acredita na gente. Tem que mostrar que o moleque falou pra gente que veio aqui e tal. Eu olhando a câmera. Alexandre, será que ela não faz isso às vezes também por... Às vezes alguém já ter falhado com ela? Não, ela fez isso daí porque você vai entender o porquê que ela fez. Ela falou que não, porque as circunstâncias do reconhecimento tá muito esquisita.
como que o autor do crime chega e tal. Entendi. Então ela achou esquisito o que estava acontecendo. E era de fato, só que eu estava contaminado pela investigação ali. Eu tava, você vê um corpo de uma menina morta ali, a família chorando. Você estava meio que ali seguindo a emoção. Sim, e aí tem muito disso na investigação de homicídio. Mas lembra que eu falei que na hora que eu vi o moleque ali, né? E ele tava conversando, pra mim ele tava falando a verdade, que eu só mudei na hora que a testemunha reconheceu, numa situação bem inusitada. Como a juíza não tava na cena, ela falou, ela viu, porque eu narrei, eu sempre sou muito verdadeiro nessa narrativa circunstanciada. Ela viu que tinha uma coisa errada. E eu tava lá no Senai olhando, né, pra pegar a câmera, daqui a pouco eu olho o moleque entrando na sala, assim, ó. Puta que eu já xinguei o cara. Você falou que o moleque faltou? Não, aqui a lista de chamada. O moleque chegou casado, por isso que ele não assinou a lista de chamada. Falei, mas como é que funciona a lista? Não, a lista passa no comecinho. Ele chegou um pouquinho mais tarde, mas muito antes do homicídio. E no horário, eu comecei a olhar lá ele dentro do Senai, lá na hora do homicídio. O moleque tava estudando, ele tava falando a verdade. Tem nada a ver, não foi ele mesmo. E o cara que identificou? Não, primeira coisa que eu já... sorte que eu não falei nada pra juíza, porque ela salvou de ter feito uma bela de uma besteira. Eu falei, mas o que aconteceu? Vou atrás do cara. Falei, será que o cara... Ele começou a criar outra teoria. Será que foi esse o cara? A testemunha, na verdade, não tem alguma coisa a ver com o crime? Aí eu catei o cara... Falei, não, no dia seguinte eu marquei, falei, você vai lá na delegacia às 6 horas da tarde. Que o homicídio tinha sido umas 6h30, catei ele, levei pra cena do crime, no mesmo horário. Me explica como é que foi essa história. Ele falou, não, eu tava aqui assim, assado, e daí eu vi ali. Daí eu falei, puta, o que você viu? Primeiro que era um breu, sem luz nenhuma, no meio do mato, e já tava escuro. Falei, aonde você tava? Onde? Eu coloquei um policial, disse, foi dessa distância que você viu? Não dá pra ver nada, não dá pra ver o rosto. Não, eu vi, mas foi ele sim. Inclusive... me mostraram a foto dele. Eu falei, como assim mostraram a foto dele? Não, então, me mostraram a foto dele e eu vi que era ele mesmo. Então, no começo da investigação, mataram a menina, já começou a circular, é coisa do ex-namorado. Em grupo de Facebook, mandaram a foto do rapazinho. Ele olhou a foto do rapazinho, na cabeça dele, ele juntou a imagem que ele viu com a foto. Por isso que ele reconhecia de forma verdadeira, na cabeça dele, aquele é o cara. Tá. Só que ele estava contaminado, porque ele tinha visto a fotografia de quem falavam que era o autor antes. Eu falei, puta, que cagada, rapaz. Sorte que a juíza não deixou a gente ver. Daí vamos apurar melhor, conversar com os familiares. Ela tinha esse namorado, mas ela tinha um filhinho pequenininho, apesar de ela ser mais nova. Ela tinha um filhinho, e ela tinha um ex-namorado dela, um namorado anterior, que já tinha problema, já tinha sido preso, era agressivo e tinha tudo para ser o autor, porque não aceitava o relacionamento. Daí eu falei, puta, esse cara pode ser. Ah, não, mas ele estava trabalhando na hora. Daí vou lá na empresa e falo, não, ele estava trabalhando. Estava trabalhando? Deixa eu ver as câmeras. Aí eu olho as câmeras, ele tá lá no ponto. Eu falo, não, tá em ponto dele. Eu liguei, pedi para ligar. Falei, não, ele trabalhou no dia. Eu falei, puta, mais um que não pode ser. Mas vamos checar. Você vê que a investigação é amassar lama. A empresa falou que tinha... Tem câmera? Eu falei, tem, vamos olhar na câmera. Um amigo do cara foi lá e bate o ponto para ele. Então o autor já fez isso de caso pensado. Mas o cara sabia? Ou ele só simplesmente pediu pro cara bater o ponto dele? Pediu pra bater o ponto. Ele tava lá com o ponto. Nem sabia o que o cara ia fazer. Ele pediu pro cara bater porque ele ia matar a menina. É pra fazer o álibi dele. Então ele saiu mais cedo, pediu pro amigo pegar e bater o ponto. O amigo não sabia. Mas ele fez nesse horário, porque na hora que ele já imaginava que o pessoal ia apontar ele fala, não, nesse horário eu estava trabalhando. Mas a câmera... Beleza, eu falei, puta, mas tá difícil ainda o caso, porque a gente apontou, no meio jurídico, isso é uma beleza para o advogado de defesa. Porque falar como a investigação primeiro fala que é um, fala que é o outro, aí esse moleque é preso com uma arma. A gente estava atrás dele já, suspeitando dele, ele foi preso, a PM catou ele com uma arma. Aí a gente foi para entrevista interrogatória. Toda a percepção que eu tinha do outro de que era inocente, esse eu tinha que era culpado e sabia que tinha sido ele. Só que a gente entra naquela coisa, se ele negasse,
a probabilidade de a gente resolver esse caso era muito pequena. Aí eu comecei a conversar com ele. E eu conversei bastante com, na época, ele era superior a mim, ele é chefe da DIG, o Washington, que também entende muito de técnica de entrevista e interrogatório. Falei, puta, como que a gente vai conseguir? Porque é óbvio, ele vai jogar a responsabilidade pro outro, que é a inimizade dele, que é o atual namorado da menina, ele vai ficar falando que foi o outro. Ele vai tentar arrancar o dele dessa Senai. história. E isso, ele não vai pegar e vai. Aí a gente começou a conversar. E você tinha perguntado da técnica de entrevista interrogatória, eu falei, às vezes você não tem apreço nenhum pela pessoa. Mas como que eu consegui arrancar a confissão dele? Foi justamente falando... Ele matou porque ele tinha ciúmes da menina, porque ele tinha uma filha pequena com a menina, e ela tava com outro cara. E foi nessa que eu consegui pegar ele. Eu falei, ô, meu, você vai me negar? Primeiro que você caiu com a sua arma, você sabe que essa arma vai dar balística, né? Eu acho que já deu a balística, confirma lá, porque vai dar balística, porque é a arma do crime. Eu vi que na cara dele, é a arma do crime. Eu falei, legal. Só que a gente não tinha projétil em condição de fazer a balística. E a gente não tinha feito a balística. Era uma suposição, mas vai dar balística. E deu, depois a balística deu, mas foi uma coisa que eu soltei na entrevista. Então, bicho, a sua situação aqui é um telespectador. Na verdade, eu chamei você, vou ser sincero pra você, hein? Não conta pra ninguém, mas que eu entendo o seu lado. Eu tenho um filho pequeno também. A minha mulher fez a mesma coisa comigo. Hoje em dia, quem cuida do meu filho é um cara que cuida mal, e começa a falar isso daí, eu começo a perceber que o cara começa a concordar comigo. Eu falei, puta, catei, fisguei o cara. E aí, outra coisa. Porque aqui, cara, por mim você negaria. A gente não vai fazer a diferença, mas você devia contar o seu lado também. Porque pra todo mundo, essa menina é uma santa. E não é, você sabe que não é. Ele fecha a cara. Você sabe que ela não é. Porque você é trabalhador, você paga a pensão direitinho. E ele começa a concordar comigo. E daqui a pouco ele bate a mão. Já fazia mais de hora que a gente tava. Ele bate. Tá bom, eu vou falar. E conta tudo. E conta que foi ele mesmo, que ele fez isso daí, que ele matou por causa da filha e tal. Então a entrevista interrogatória tem muito disso daí. Você tem que gerar empatia com a pessoa para pegar e estar conversando. E é bem específica para a pessoa que está querendo omitir alguma coisa. E daí o gancho empresarial aí que você falou, talvez isso daí possa ser utilizado aí nas empresas aí na hora que você for contratar um... Exato. Esse poder de identificar a pessoa e saber a que lado você leva a conversa, né? E até para você fazer modo de fazer a conexão com a pessoa. Isso, é. Certo? Esse report, que tecnicamente é colocado, você tem que gerar essa empatia, porque senão não adianta. Aquela coisa do truculento que chega, isso aí não adianta nada. Você tem que sempre estar conversando. Mesmo. O cara chega espancando, não resolve, né? Resolvia no passado, mas hoje em dia a legislação é muito severa para tortura, mas na Idade Média funcionava para o culpado e para o não culpado também. É a história do coelho, né? Você sabe que fizeram um concurso das polícias com essa piadinha? Não. Para ver qual que era... Ó, pessoal, isso aí vai virar corte, hein? Qual que era a polícia mais eficiente. Daí soltaram um coelho para ver quem que era... quem pegava primeiro. Daí foi, depois de 10 horas, a Scotland Yard conseguiu pegar o coelho. Daí foi o FBI. Depois de 5 horas, conseguiu pegar o coelho. Aí colocou a polícia brasileira, antiga, viu? Não a de hoje, a antiga. Aí passou 2 minutos, veio um cara todo amarrado, gritando, eu sou o coelho, eu sou o coelho. Então, aí, às vezes funciona, mas assim... felizmente a gente hoje não pode fazer isso aí. Qualquer pessoa também, que tem um princípio humano sabe que é errado. Isso também causa muita injustiça, não causa? Claro, claro. Você tomar decisões erradas, igual você falou. Às vezes você está no estado emocional ali, que às vezes, até uma das coisas que eu ia perguntar para você é, quando você recebe ali, vamos supor, um homicídio,
é montada uma equipe para investigar esse homicídio? Como é que é direcionado internamente os recursos que tem aconteceu, dentro do homicídio? Isso, o sucesso que teve aqui em São José dos Campos foi justamente por causa disso daí. Eu, em 2006, eu comecei a trabalhar, tinha uma galera que já fazia um trabalho legal aqui, mas assim, carecia um pouco em técnicas investigativas. Eu sempre fui assim, fissurado pela doutrina norte-americana em relação à investigação. Em 2015... Em 2014, o Washington assumiu a DIG e me convidou para pegar e montar uma equipe da maneira que eu entendia. E era justamente o que você tinha colocado. Eu entendia que a gente tinha que ter uma equipe aí, pelo menos de 5 a 6 policiais, de forma que as qualidades individuais somassem para a equipe e todo mundo trabalhasse junto. Até então... E aquilo que a gente falou, ia complementando ali na tarefa o outro, certo? Exatamente. Cada um tinha um papel ali. Todo mundo tem assim uma qualidade melhor. Na investigação eu digo que assim, você tem que sempre entender um pouquinho de cada. Esse é o bom policial, tá? Assim, que nem no mundo animal, se fizer uma analogia, na polícia tem que ser que nem pato. Conhece a história do pato? O pato é o melhor dos animais. Porque você vai falar assim, você quer o animal que corre melhor. Aí você coloca um leopardo, fala, ele corre legal, mas joga ele na água para ver se ele nada. Fala, não, então o melhor é o tubarão, que ele é voraz ali e nada bem. Mas tira o tubarão da água, coloca na terra, ele não consegue correr. Então e voar. Não, a águia então. A águia tem a vantagem do voo, então ela é o melhor animal. Fala, não, você pega a águia, coloca na água, ela morre afogada. E ela também não corre na terra. Quem que é o melhor animal? É o pato. O pato, ele não é o melhor corredor, mas ele corre. Ele não é o melhor nadador, mas ele nada. Ele não é o melhor voador, mas voa. Na polícia você tem que ser assim. Porque às vezes uma limitação sua acarreta na morte da pessoa. Então, todo policial tem que saber fazer um pouquinho de cada coisa. E daí, a gente também tem que saber aproveitar a habilidade. Todo mundo tem uma habilidade que sobressai. E foi isso que a gente fez lá na equipe. Juntamos aí, eu fiz o pedido, as pessoas todas vieram trabalhar porque trabalhavam em outras unidades, vieram querendo desenvolver esse trabalho de homicídio. Junto com o Washington e o Dr. José Henrique, que foi quem escreveu o livro comigo, a gente criou um protocolo para pegar e atuar de forma técnica nas investigações. Isso foi muito importante no diferencial. E acabou que de lá para cá, assim, os indicadores em homicídio de São José dos Campos são os melhores do estado. Ao contrário do resto das cidades do lado. Jacareí e Taubaté explodindo os índices e aqui só diminuindo. Você é o coautor do livro Nosso Dia Começa Quando o Seu Termina, é isso, né? Isso, é homicídios. E tá lá mesmo, que até a partir de 2006, no caso... de 87 casos de homicídios, mais de 90 eram resolvidos. Quer dizer, 10 para 1. Vocês resolviam 9. Isso, a gente fez um trabalho. E assim, a gente pegou isso tudo muitos com uma inteligência casos. por trás, certo? Você concorda comigo que você implementou uma gestão, teoricamente uma gestão, onde cada um tinha um direcionamento, montou uma equipe que era eficiente nessa investigação. Essa é a palavra, eficiência. Você tem que investir em eficiência. A gente não fez o quê? Várias outras equipes tinham quantidade de gente, várias outras equipes tinham boa intenção, mas eu acho que a gente conseguiu implantar, e é muito difícil você fazer isso aí, porque a eficiência, ela exige dedicação, técnica, planejamento. E isso lá a gente tudo tem que ter uma coordenação, concorda? Sim, e a gente conseguiu fazer e desenvolver de forma legal isso daí. Entendi. E Alexandre, a respeito do seu livro, um caso que a gente até comentou aqui nos bastidores do sedutor. Do advogado sedutor, que não é advogado, diga-se de passagem. Exato. Conta um pouquinho dessa história pra gente aí. Foi uma história triste, na verdade, né? Eu falo isso porque algum tempo atrás uma amiga nossa passou por isso, entendeu? E você vê que às vezes... Passou por isso só para contextualizar, né? Que é só explicar o que a situação é de golpe na internet, exato, né? Hoje em dia. Desculpa, Isso, por um estelionatário, né? E
você vê que a pessoa às vezes está tão sensível, que ela continua no golpe. É impressionante. O estelionato tem muito disso aí. A gente estava falando no dia que a gente conversou. Que a vítima de estelionato, às vezes, ela acredita em situações que ela não pode acreditar, na vantagem. O cara é um Dom Juan ali, bonito, simpático e tal. E a mulher, às vezes, está encalhada lá há muito tempo e alguns desgostos aí emocionais. Aí aparece um príncipe encantado que não tem defeitos. Desconfie. Todo mundo tem defeito. E a maioria dos golpes desses estelionatários, eles utilizam isso daí. Eles vendem uma imagem de ser um cara maravilhoso, e isso não existe, né? Todo mundo tem defeitos. Seja no caso de crime do amor aí, que é o caso concreto aí que você tinha falado numa conhecida sua, de que o cara se aproxima para sugar tudo que ela tem, acaba fazendo conta em nome, gastar no cartão de crédito e tal. E a gente teve esse caso. Eu acho que em 2015, 2014, não lembro exatamente a data, um cara que fazia isso daí, ele pegava e se aproximava das mulheres, gastava todo o dinheiro, depois pegava e largava. Uma delas mais encrenqueira, foi para a imprensa reclamando e tal, e a imprensa noticiou como se fosse estupro, porque a mulher falou que ela era abusada sexualmente. Assim, pelo contexto, provavelmente isso não acontecia, ou pelo menos não ficou provado. Sim. O que a gente tinha a prova é que ele era um estelionatário, não que ele era um estuprador em série. Mas a notícia... Ela hoje, foi convincente. A notícia chama muito mais atenção se você colocar que é um estuprador em série. E foi assim que o jornal divulgou. A investigação não era essa. Tinha relatos, sim, de agressão e tal, mas não é. Ele enganava... Era violento, mas não era estuprador. E assim foi noticiado na época pelo jornal. Pois bem, esse rapaz que dava golpe em várias mulheres não estava muito preocupado com isso, porque infelizmente o crime de estelionato é muito difícil da pessoa ser presa, continuava a vida normal dele, e ele desceu lá na Santa Cruz para comprar cocaína. Na hora que ele foi comprar cocaína lá, os traficantes olharam e falaram: não, esse cara parece o estuprador que saiu no jornal. Aí seguraram ele na favela lá, alguém buscou, aqui a foto. Ó, pegaram o computador de uma mulher lá, a gente identificou isso durante a investigação, olharam lá na internet, abriu a foto dele lá como tal estuprador. Ele começou a ser espancado, foi morto ali com um tiro, é possível até que ele já estivesse morto ali, vítima do espancamento, mas finalizaram. Esse é o termo que o crime organizado fala, finalizar a vítima, mataram com um tiro derradeiro ali na cabeça dele, colocaram numa carrocinha dessas de transportar entulho, desceram ali da Santa Cruz, jogaram no córrego que tem ali embaixo na avenida. Aí nós começamos a investigar, vimos ali, identificamos a vítima, tal, um corpo bem machucado, e fizemos essa regressão aí na informação, chegando ali na favela, identificamos quem era o tiozinho da carrocinha, que falou que, roubaram, os traficantes levaram, jogaram o cara com a carroça lá, mas pelo menos os traficantes foram éticos, que pagaram ele. Pagaram o tiozinho da carroça. Pagaram o tiozinho porque ele não tinha nada a ver. Identificamos todos que participaram ali desse evento aí, prendemos todo mundo, acabou virando história no livro aí, o Dom Juan que se deu mal. E, Alexandre, a gente está se encaminhando para o final aí do nosso podcast, e tem uma parte... Você lá falou para clicar, tem essa... Eu vou falar, no final. Eu vou falar que tem mais história ainda. Tem uma parte do livro que tá lá assim: tiro é a parte mais fácil. É o que normalmente faz a diferença entre ser preso, viver ou morrer. O caso de 2009, na porta da sua casa. Isso aí. Eu era novinho de polícia ainda. Logo depois, em 2006, foi um ano bem pesado aí por causa dos atentados do PCC. Você lembra disso aí? Lembro. O pessoal querendo matar a polícia e tal. Eu estava chegando na casa, a minha atual... Sempre que eu conto essa história, eu já contei em outros podcasts. Depois a minha mulher reclama, porque eu sempre conto alguma coisa de errado. Então, faz parte. Olha pra câmera e fala pra ela. Então já me perdoa, não vem me xingar porque o meu Alzheimer aqui não tá. Então cada vez parece que é uma história nova. É mais ou menos isso daí. Ela estava esperando
que eu tinha marcado com ela de tomar caldinho, era época junho, julho. Exato. Ela estava esperando, ela estava morando sozinha ali no satélite, eu parei, eu tinha um Golf, tinha lacrado, bonito na época. Aí eu parei na frente da casa dela para esperar ela sair, a hora que eu parei, o carro fiz um flagrante na delegacia. Há uma suspeita que já tinham me seguido de lá, estavam só esperando eu parar o carro. Na hora que eu parei o carro, eu vi uma moto com 2 pessoas vindo em minha direção. Eu, armado, olhando ali, a gente tem que sempre ficar atento enquanto policial, principalmente atuando aí operacionalmente nesses casos. Eu vi que eles estavam olhando, eles passaram por mim, eu ganhando no retrovisor, eu vi eles virando, apagando o farol. Na hora que vieram os 2 com arma em punho aqui, para pegar e me enquadrar. Na época, namorada, atual esposa, estava saindo da casa dela. Eu comecei uma troca de tiro ali com eles, comecei a dar tiro. Alvejei os 2, tá? Um saiu correndo, ainda conseguiu dar 4 passos, deu um tiro. Eu acertei um tiro no meu carro, os outros 15 eu acertei dividindo nos 2. Acabei matando os 2. E essa frase aí é com base naquela fração de segundos que a gente tem ali de, putz, será que é um cara que vai pedir informação de alguma coisa, ou será que é um cara que tá ali e não tem nada a ver com a história, ou é um autor de crime ali que tava tentando me matar? Foi meio no instinto, então. E você deve ter sentido alguma coisa na hora, né? Sim, ali é uma sensação terrível, né? Você pegar e tomar essa decisão e tirar a vida de 2 pessoas não é fácil, ainda bem, porque eu saí vivo, mas ninguém sai na vantagem numa situação dessa. Matar uma pessoa é muito difícil, você conviver com isso daí, ali foi a primeira vez. Infelizmente teve outras vezes, mas eu acho que foi a mais marcante pela situação. Faz parte, no caso da sua profissão, né? Isso não deveria fazer, né? Assim, mas se você não faz, alguém faz por você. Infelizmente, a polícia no Brasil ela é a que mais mata e a que mais morre. Então, ainda bem, passei bem por todos os meus eventos aí de troca de tiro, mas não é uma coisa boa, não, infelizmente. Por pior que sejam aquelas pessoas ali, são filhos de alguém, irmão de alguém, levar isso para a vida inteira não é fácil, não. E Alexandre, o que você deixa pra gente aí de conselho em todas essas histórias que você contou, estelionatário, a parte de homicídio, até às vezes a pessoa fica meio com medo de ir na delegacia, né, quando sofre algum tipo até de assédio. O que você deixa de conselho para essas pessoas? Então, em relação a crime de estelionato, conforme eu falei para você, tome cuidado com... Assim, nada na vida é de graça, você sabe disso daí, você trabalha tanto para ter todas essas coisas. Então, quando vem uma proposta que ela não é adequada para a situação, desconfie. Se você desconfiar e ver que estão te prometendo mais do que aquela situação merece, do que você merece ali, seja um veículo que está sendo ofertado para você num valor muito abaixo do valor de mercado, seja num relacionamento com uma pessoa que aparenta ser muito boa, sem defeitos, isso aí não existe. Desconfie que provavelmente você não vai ser vítima de estelionato. Em relação ao atendimento nas delegacias, eu sei que muita gente, até por conta da cultura que a gente tem aí da época da ditadura, do policial agressivo e tal, mudou. Hoje em dia a gente tem uma polícia que é extremamente sociável. Se você tiver um problema, não se aveste de ir a uma delegacia, pedir informação. Se quiser conversar comigo, eu estou ali, horário comercial ali na Delegacia da Infância e Juventude, com prazer eu vou conversar com qualquer pessoa, lembrando que todo policial é funcionário público, ele tem essa obrigação de estar conversando. E então vá sem medo à delegacia. Legal, Alexandre. Cara, obrigado. Eu conheci você através do seu irmão Anderson Silva. Anderson Bigode. O famoso... O monocelha. Mas obrigado, de verdade. Espero ter outras oportunidades aqui com você. Eu sei que aquilo que você, como coautor do livro, colocou aquilo lá é bem legal, porque às vezes a gente tem uma visão totalmente distorcida do que é a profissão, entendeu? De um policial, entendeu?
E lá você deixa muito bem claro também o que você passa. Isso ficou muito bem gravado na hora que eu li, que você estava entrando num quarto escuro, era de dia, e aí você não sabia que você ia encontrar, entendeu? Dá tempo dessa história? Essa história é legal. Pode contar. É bem legal, bem legal mesmo. Não, é péssima essa história. Não, ela no contexto... Você vê, é o caso mais grave que eu trabalhei, assim, que foi uma chacina. Uhum. Eu tava... Não sei se era com meu irmão, provavelmente nas coisas ruins que acontecem na minha vida, é fruto dele. Carnaval, enchendo a cara. Você acompanha aí já? Uma terça-feira de carnaval. Bebi todas. E eu tava de plantão na quarta-feira de cinzas. Como que é o plantão de homicídios? Você fica das 9 da manhã até as 9 da manhã do outro dia, de plantão de sobreaviso. Se tiver um homicídio, você tem que atender para fazer toda a parte operacional de coleta de evidências. Enchi a cara na terça-feira. Ressaca. 9 horas da manhã, toca meu telefone, é o SECOM, né, o Centro de Inteligência da Polícia. Eu falei, nossa, não acredito. Eu falei, não dá para mandar nem não. É você que vai ter que ir. Ainda bem que é você que está de plantão, porque é um caso grave, chacina. Falei, nossa. E outra coisa, tem criança envolvida. Eu falei, puta que pariu, tudo que eu não queria com essa ressaca. Fui lá. Chegou no local, uma multidão na frente da casa. Qual que é o protocolo? Eu chego, viatura descaracterizada, eu entro no meio da multidão para entender o que está acontecendo. Hoje em dia a gente tem internet, mas nessa época era na conversa. Eu só sabia que tinha uma chacina. E fomos lá, eu fui lá para pegar e verificar. O resto da equipe não tinha chego. Aí eu entrei e perguntei, o que está acontecendo aí? Por que está esse pessoal aqui? Falei, nossa, mataram lá um monte de gente dentro da casa. Falei, da onde que surgiu isso aí? Por que matou? Quem matou? Falei, parece que é coisa de corno aí, o ex-marido da mulher que matou. Nessa conversa informal, sem me apresentar como polícia, você começa meio que diagnosticar qual que é a situação. Pistas, né? Exatamente, você começa a pegar e conversar com as pessoas. Eu vi que era mais ou menos, provavelmente alguma coisa de cunho passional. Aí eu vi uma menina olhando assim pra casa, assim, meio melancólica. É engraçado o local de homicídio, assim, porque parece que é uma festa, assim. As pessoas dando risada e tal. Eu falei, puta, essa que tá mais abatida deve ter algum vínculo emocional. Aí eu perguntei, o que aconteceu aí? Sabe o que aconteceu? Por que tá sempre essa pergunta aberta, né, pra não induzir. Eu falei, eu moro aqui. Eu falei, cara, mora aí e você não vai entrar? Eu falei, não tive coragem. Eu falei, mas o que estava acontecendo? Essa menina morava na casa e avisaram no trabalho dela. Falou, aconteceu uma tragédia na sua casa, a patroa dela, que ela era empregada doméstica, pegou e levou ela até e tinha acabado de deixar ela ali, na hora que eu cheguei também. Eu falei, tá bom, e quem que mora aí com você? Não, mora, tem minha filha, tem a minha sogra. E você tem ideia do que aconteceu lá? Parece que morreu alguém. E você sabe quem pode ter feito isso daí? Eu perguntei pra ela, falou, isso é coisa do Marcos, que é o ex dela. Mas por quê? Ele falou que se eu pedisse pensão alimentícia pra ele ia me matar e matar toda a minha família. É razoável. Aí eu fui, levei ela até ali junto dos policiais militares que estavam isolando a cena, me apresentei como policial. Falei, eu sou o responsável da equipe de homicídios, vou entrar. Entrei na cena de crime, uma casa muito simples. Eu vi assim já 2 pés para fora do batente assim da entrada da casa. Sangue escorrendo. Era 2 pés femininos, olhei, era uma senhora. Ela estava caída com um tiro na testa, assim, bem no meio da testa, assim. Pela posição do corpo ali, sem sinal de reação, provavelmente ela foi meio pega de surpresa ali na porta, pegou e deram um tiro, ela pegou e caiu. Essa é a sogra daquela menina. Mais para dentro da casa tinha outro corpo feminino, esse estava de lado com um tiro na cabeça. Falei, puta, deu tiro nessa primeira, a outra tentou correr, o cara deu tiro na segunda, caiu de lado. Olhei os 2 corpos ali, uma mesa de café posta assim, a casa bem arrumada. Isso daí é uma característica de casa que não é de bandido. Casa de bandido, às vezes o cara ele é traficante, ele tem milhões, mas na casa não tem papel higiênico, o bagulho é tudo sujo e tal. Então essa é a primeira característica. Quando a gente cumpre um mandado, eu costumo falar para todos os policiais que vêm trabalhar comigo, dá uma olhada na organização da casa. Se tiver casa organizada, normalmente a gente está no lugar errado.
Sim. Bandido não tem essas preocupações. O cara tem muito dinheiro e pouca educação. Ali, a casa toda pobre, mas bem arrumada, bem limpinha. Eu falei, não é crime organizado isso aqui. Isso aqui tem alguma de cunho realmente familiar. Passional, provavelmente. Tá. Daí eu, tinham falado que tinha criança, né? Falei, não, vou achar cadáver de criança. Daqui a pouco eu olhei no corredorzinho assim, tinha uma menina de uns 14 anos, mais ou menos, com uma bonequinha nos braços. Aí eu peguei e olhei ali e falei, menos mal, falaram que era criança, mas não é criança. É uma menina de 14 anos, puta de uma tragédia. A menina com uma bonequinha no colo aqui, um monte de tiro que atravessou a bonequinha e atravessou o corpo dela também. Aí eu cheguei perto assim para pegar e olhar, assim a gente sente aquele cheiro adocicado do sangue dos outros. Você vê sangue humano, ele é doce, misturado com o cheiro da pólvora, o chamuscado assim no vestidinho da boneca. Quando eu chego perto, não é boneca, era um nenenzinho. Sim. Era uma criancinha. A menina que estava ali de 14 anos era a cunhada daquela menina que estava ali na frente. Irmã do autor. E o nenenzinho é a filhinha daquela mulher que estava na frente da casa e do autor do crime. Aí, que negócio abalou. Eu lembro que meu colega, meu parceiro chegou lá, já nem quis entrar, porque estava com uma filha pequena na época. Daí, quem que é? Então, foi coisa do mar, só pode ter sido ele. Ele falou que ele ia fazer e fez. Falei, mas onde é a casa do cara? Era o próximo lá, vamos lá olhar. Aí eu fui, esperei chegar mais o outro parceiro, daí fui eu, o Vander, que é da minha equipe, ele é até o dono da Sua Armas hoje, ali. Você conhece ele? Conheço. Eu, o Vander, ele que não quis entrar, ficou com medo de entrar na casa, porque a filha dele tinha mais ou menos a mesma idade. O Washington chegou, nós fomos lá na casa, daí chegou o muro, eu falei, agoniado, eu falei, vamos, flagrante, acabou, daí poderia, ele tinha acabado de sair dali, se a gente pegasse, podia inclusive fritar ele no flagrante, mas não vai estar na casa, né? Mas a gente precisava qualificar, pegar os dados e tal. Eu pulei um muro, uma senhora numa balança assim, ó. Na hora que eu pulei um muro assim, ela falou assim pra mim, ó, o Marcos não tem nada a ver com o que aconteceu lá. Eu nem tinha perguntado. Falei, sabe aquela, parece a psicose, aquela velha psicose, assim, ó. Gente, e começou a falar, eu falei, não, mas... Tranquila, tal. Onde que é o quarto dele pra ver se tem um vestido? Daqui a pouco eu entrei, escutei o barulho de chuveiro, falei, tem mais uma pessoa na casa. Aí eu parei assim, abre a porta do chuveiro e sai. Um cara de toalha, assim, mas sabe quando você acorda, que você não bebeu no dia anterior, você tá bem, gostou, você teve aquela noite gostosa, toma aquele banhão de manhãzinha, era o cara saindo do banheiro. Bem, eu cozido, ressaca, puta de uma tragédia, ver criança morta, eu tava acabado. Olha pra um cara, eu perguntei, cadê o Marcos? O cara falou, eu sou o Marcos. Eu falei, mas não é assim, é como você. Você não fugiu? Eu falei, não tenho nada a ver com a história. Levamos pra delegacia, serviço interrogatório, negando. Conseguiu achar o cara que levou ele pra cena do crime. Falou, eu levei mesmo. Ele falou que ia conversar com o pessoal lá, ele saiu com 2 armas e matou todo mundo. Pegamos uma imagem dele indo pra cena do crime. Deve estar preso até hoje. Foi condenado a mais de 100 anos de homicídio. E daí o que você estava perguntando é que daí você vê a experiência do Washington que estava comigo, de dia e tal. Você ia pensar em levar lanterna pra prisão, era mais ou menos ainda, não tinha uma certa experiência. Na hora que eu pulei o muro, ele pulou atrás. Na hora que eu entrei pra dentro, que a senhora estava lá, a gente entrou pra dentro da casa, apagou tudo, porque a casa fechada. Falei, nossa, não chegar daqui a pouco, acende uma lâmpada, uma lanterna atrás de mim que clareou. A gente continuou andando dentro da casa. Você tá na adrenalina ali, né? Tá. E aí imagina, eu tô no escuro. Coisa de experiência. Daí você vai usar a lanterna só à noite. Não. Na polícia você entra pra dentro do barraco, por mais claro que tá, você entra, o lugar tá escuro. E a pessoa que está lá já tá acostumada com o escuro. Aí você sai da luminosidade, você entra cego. Daí alguns detalhes operacionais aí de uma prisão. Mas, gente, vocês têm que ler o livro dele, que é bacana, viu? Tem as histórias lá no seu detalhe. Eu sei que tem muito mais detalhe, muito mais histórias ali bem interessantes. E, Alexandre, obrigado por esse bate-papo. A gente vai conversar de novo. O podcast, a intenção é essa mesmo, a gente bater um papo, fazer uma analogia aí
um pouco do mundo dos negócios, com cada área aí de conhecimento e levar um pouco mais de informação para esse pessoal aí. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre legal aí. Um prazer conhecer você. Foi a primeira vez que meu irmão me trouxe uma coisa positiva. Sério? Só presepada. Dessa vez ele ajudou. Esse Anderson aí, cara. Puta. O seu irmão é muito querido pela gente. Eu tanto sei Bido disso. quanto pela rede. Por nós também, eu gosto de zoar, mas ele é meu irmãozinho mais velho. Ah, é? Muito mais velho. Isso é legal, isso é legal. Gente, siga, curta e compartilhe. E ative as notificações. Certo, gente? Obrigado, valeu, filho.